Olá, alunos! Nessa videoaula nós vamos falar sobre redação para itens específicos dentro de um site. E a gente vai começar falando sobre conteúdos institucionais. Eles são muito comuns em peças impressas, né? Mas esses conteúdos que apresentam empresas, órgãos, entidades, assim como as suas atividades, eles têm apresentação um pouco diferente no meio digital. É que essa informação web chega a um público muito mais amplo do que chegaria um informativo, um jornal da empresa, e aí ela merece um tratamento mais direto e mais objetivo ainda. Então, às vezes, o que poderia ser extenso e detalhado em excesso é descartado. A ideia é evitar textos introdutórios, apresentar diretamente o que a gente está prometendo ali naquele link de acesso. E nessas páginas, né, institucionais, a persuasão e a objetividade elas precisam ser ressaltadas, já que essas páginas de conteúdo institucional elas devem funcionar como cartões de visita de um site. São itens que normalmente as pessoas acessam primeiro para saber que site é aquele, o que ela vai encontrar ali. Então a gente tem que ser objetivo, bem direto. Evitar granularidade da informação, ou seja, ficar dividindo a informação em subitens desnecessários. A gente tem que colocar, por exemplo, quem é quem no mesmo nível de menu sobre a empresa, por exemplo, porque aí a gente ajuda na visibilidade do conteúdo e no acesso rápido aos dados. Se a gente começar a colocar quem é quem dentro do ícone sobre a empresa, talvez as pessoas não encontrem o quem é quem, entendeu? Então vamos deixar tudo o mais exposto possível e o menor número de subitens possível. Os conteúdos institucionais são os que mais correm riscos de oferecer informações errôneas, porque quem escreve esses sites acha que está escrevendo para o público interno da empresa. Mas a gente sempre tem que lembrar que o público-alvo primordial de um site, qualquer site, é o usuário, podendo, por consequência, atender os funcionários da empresa, mas pode ser gente também que não trabalha na empresa, então o foco tem que ser o público externo. Se a gente cria páginas que têm arquivos sem textos que os apresentem ou que os expliquem, a gente está fazendo um desserviço para o usuário. Ainda que em poucas palavras, é obrigatório apresentar o conteúdo de uma página. Vamos lá, conteúdo sobre serviços. Uma página destinada a serviços tem o objetivo de disponibilizar dados claros e sucintos que poupem o tempo do usuário para que ele perceba logo se o que ele procura é oferecido pelo site ou não, porque aí ele vai dar continuidade à navegação ou vai mudar de site. Páginas que precedem o acesso a serviços online devem facilitar sua compreensão e apresentar o seguinte: o que é o serviço a ser prestado? A quem ele se destina? Qual que vai ser a documentação necessária para que aquele serviço possa ser prestado? Qual é a lista de dúvidas mais frequentes sobre aquele serviço? E qual que é a legislação associada ao serviço, se ela houver? Conteúdo para Fale Conosco. Segundo o autor que a gente usa nas nossas videoaulas, o Bruno Rodrigues, o que fortalece o conteúdo de um site é o retorno do usuário. E esse retorno, ele se dá através da seção Fale Conosco. É lá que as pessoas vão conversar com a empresa por meio do site. E ali também é o termômetro das informações e dos serviços que um site disponibiliza. Se tem muita gente entrando ali no Fale Conosco dizendo que não está encontrando as informações, tem algum problema ali. A gente tem que tomar alguns cuidados na hora de escrever as páginas de Fale Conosco. Antes do formulário de envio, né, a gente tem que oferecer ao usuário o acesso a uma outra seção do site, a seção Ajuda, pois provavelmente o que ele está querendo saber muitas vezes já está respondido lá nessa seção. Então, isso vai funcionar como um filtro para as mensagens do Fale Conosco. Muitas vezes vão chegar menos mensagens porque as perguntas já vão ter sido respondidas lá na seção Ajuda. E no Fale Conosco, a gente sempre tem que informar o usuário até quanto tempo uma resposta será enviada, o horário de trabalho da equipe que trabalha nesse Fale Conosco, um número de telefone de contato, caso ele exista, e o horário de atendimento desse telefone. O conteúdo para ajuda. Nesse conteúdo, a gente vai ter grupos de perguntas e respostas
que vão auxiliar o usuário na busca pela informação. E a gente tem que listar essas perguntas e respostas de forma agrupada. Vale analisar os itens de menu e talvez até repeti-los lá nos itens de ajuda. É que os itens de menu eles já são recursos de agrupamento. Então, facilita para a gente saber o que vai ser uma pergunta e o que vai ser uma resposta, baseado naquilo que a gente já colocou no menu, naquelas divisões do site. E o autor faz uma observação aqui. Muitas perguntas que chegam pelo Fale Conosco e são incluídas na ajuda, elas resultam de falta de visibilidade de algumas informações. Às vezes o usuário não está encontrando aquela informação, mas ela existe. E na hora de responder, então, esse usuário, a gente manda um link direto para as páginas que o usuário procura. O conteúdo para tutorial ou visita guiada. A utilização de um tutorial ou de uma visita guiada serve como recurso de contextualização para o visitante que está tendo o primeiro contato com o universo de informações que compõe aquele site. Seja um tutorial criado em texto, áudio, vídeo ou uma sessão de visita guiada, eles não podem deixar de explicitar o objetivo do site, o teor das suas informações e o perfil dos seus serviços. Precisa apresentar as seções, em especial aquelas que estão no item de menu. Precisa pontuar as seções fixas de comunicação e relacionamento, como Fale Conosco e Ajuda. E precisa ressaltar a utilização de itens de visualização de informações, como mapa do site e busca. Embora o tutorial seja mais eficaz no período de lançamento do site, ele pode permanecer como uma seção fixa, pois é uma boa forma de apresentar o conteúdo das páginas aos novos visitantes, porque às vezes o site não é tão novo assim, mas alguém está entrando pela primeira vez. Então, esses conteúdos de tutorial, visita guiada, podem ser úteis também depois de um tempo da criação do site. Essas foram as informações sobre redação para itens específicos, retiradas do livro Web Writing, Redação para Mídia Digital, de Bruno Rodrigues.